Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 9. A gente vai ler aí a partir do verso 13 hoje, dando sequência. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: O que você diz a respeito dele? Uma vez que lhe abriu os olhos, ele respondeu: É um profeta. E os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: É este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais deles disseram isto porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais deles disseram: Ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntou-lhe outra vez: O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Mais uma vez eu queria orar ao Senhor antes de começar aqui a nossa exposição. Vamos orar. Senhor Deus, assim como o Senhor Jesus curou este cego, nós pedimos que o Teu Espírito Santo também cure a nossa cegueira espiritual, nos concedendo o entendimento da Tua palavra, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja, meus irmãos, então aqui a gente tem momento em que esse homem é levado à presença das autoridades judaicas, depois de ter se apresentado primeiramente aos seus familiares e aos seus vizinhos. Nós falamos isso na semana passada. Esse agora ex-cego é chamado diante das autoridades para dar o depoimento dele. É uma coisa meio assim, de quase que um inquérito policial. A gente poderia até fazer uma comparação desse tipo. Ao invés de dar glória a Deus por esse extraordinário milagre que havia sido feito na vida daquele homem, aqueles fariseus ficaram indignados por Jesus ter feito isso no dia de sábado. Eles estavam mais preocupados pelo fato de uma possível violação do sábado do que de algo como o próprio cego diz ali. Desde a história da humanidade, nunca alguém foi curado, um cego de nascença tinha sido curado. Vocês
Vocês não pararam para perceber o tamanho do feito que se realizou aqui no nosso meio? Mas eles não estavam preocupados com isso, eles estavam, não apenas uma questão de preocupação, mas eles estavam indignados, né? Eles talvez quisessem que o cara voltasse a ser cego, para poder eles terem razão naquilo que eles estavam falando. Eles se indignaram com Jesus e com o cego, né? O cego por ter aceitado, por assim dizer, a cura, e Jesus por ter feito a cura. Talvez a gente possa até imaginar que esses homens, eles queriam que o cego falasse, não me cura hoje não, espera segunda-feira, porque hoje é sábado, ou domingo, né? Porque hoje é sábado, não é dia de se fazer a cura. Diante desse sinal maravilhoso que aconteceu, eles depois vão chamar os pais, eles não acreditam, né? Na verdade, não é que eles não acreditavam que o cara era cego, né? Ou que o homem tinha sido cego e agora estava enxergando, mas eles queriam achar ali diante de uma evidência tão grande, eles queriam ainda, digamos assim, fazer crer que aquilo tinha sido uma enganação. Por isso chamaram os pais, e ali os pais já vieram meio em tom de ameaça. Você percebe que quando os pais chegam, eles, poxa, eu não quero me envolver nesse negócio. Os pais estavam com medo, porque eles haviam ameaçado as pessoas, toda a comunidade ali sabia que se alguém concordasse que Jesus era o Cristo, essa pessoa ia ser expulsa da sinagoga. Ser expulso da sinagoga não é simplesmente retire-se daqui, por favor. Não. O ser expulso da sinagoga era perder a condição praticamente assim, de cidadão judaico. Eles seriam impedidos quase que de prestar culto a Deus, né? Como se fosse uma excomunhão, como se fosse um desligamento do rol de membros, como se fosse uma demissão, algo chegava a ser até vergonhoso. E os pais, evidentemente, não queriam aquilo. Então, eles meio que chamaram os pais em tom de ameaça mesmo, para que os pais fizessem ali, né, talvez até uma notícia falsa, ou produzissem uma notícia falsa. Não, meu filho nunca foi cego. Na verdade, ele fingia isso daí para ganhar esmola. Sei lá o que poderia ter passado na cabeça daqueles judeus, mas era algo mais ou menos parecido. Bom, os pais, eles não quiseram se comprometer e, sabiamente, eles conseguiram ficar em cima do muro. Eles nem ficaram do lado dos fariseus e nem ficaram, digamos assim, entre aspas, do lado do filho, né? Esse problema dele, conversa com ele, já é adulto, então ele resolve, nós não vamos nos meter nisso. Isso por causa do medo que aqueles judeus estavam causando a esses homens, ou a toda aquela comunidade. Meus irmãos, eu queria, de uma certa forma, falar hoje sobre falsas verdades, ou a falsa verdade, aquilo que eu estou chamando de falsa verdade. Eu estou preferindo esse termo ao termo fake news, né? Primeiro, por causa desse estrangeirismo exagerado que a gente tem no Brasil, eu já falei isso, é uma coisa que eu não gosto muito, né? Mas, enfim, vou tentar o máximo possível até não utilizar esse fake news, mas chamar aqui de falsa verdade. Eu já disse, e hoje quero dizer com um pouquinho mais de propriedade, a gente tem aí 3 tipos, eu estou colocando, não sei se é isso, não sei se os estudiosos da língua, da sociologia, do comportamento humano, possam fazer definições muito melhores do que eu, mas eu estou colocando assim, como eu enxergo essa relação que a gente tem com notícias falsas, né? 3 tipos. Primeiro, aquela mentira escabrosa mesmo, aquela que é mentira, que alguém chega e espalha, ou alguém chega e fala e é mentira. Eu acho que eu falei aqui, né, outro dia aí do terraplanista, né, de que a Terra é plana. Não dá para acreditar que a Terra seja plana, por mais sedutor que seja essa ideia do terraplanismo. Eu já estudei um pouquinho sobre eles. É sedutor de verdade, mas não dá. Infelizmente não dá. A Terra, a contragosto, ela é redonda, mas eles continuam falando isso. É uma mentira falsa mesmo. A segunda é a meia-verdade.
aquela que a gente mistura verdade e mentira para poder enganar. Político é muito sábio em fazer esse negócio. Já viu como político promete? A que me veio à mente agora foi quando o ex-governador Geraldo Alckmin chegou e prometeu: no Rodoanel, ele não fala Rodoanel, ele fala Rodoanel, no Rodoanel não haverá pedágio. É um compromisso que eu estou assumindo com vocês. É meia verdade. Político adora e político sabe muito bem fazer isso. Ou, na verdade, todos aqueles que sabem muito bem fazer isso, eles se tornam políticos. Eu não sei agora qual é a causa e qual é a consequência, qual é a causa, qual é o efeito, enfim. Porque eles falam uma meia verdade e a gente meio que vai na meia verdade deles e assim vai. Mas no fundo, a gente sabe que é meia verdade ou meia mentira. Mas a pior de todas é a verdade intencionalmente mentirosa, aquela em que as palavras, o discurso, ele é verdadeiro. No entanto, a intenção é produzir mentiras. Quando você olha a frase toda, quando você olha o argumento todo, ele é verdadeiro. Mas a intenção é produzir mentiras, e é isso que eu chamo então de falsa verdade. Satanás é o pai da falsa verdade. Claro, eu estou usando aqui falsa verdade, porque toda falsa verdade é uma mentira, mas você está entendendo que essa é a mais difícil da gente conviver com ela, porque, como eu disse, o discurso ele é verdadeiro, as palavras são verdadeiras. Foi assim que Satanás fez lá com Eva. Quando ele diz para Eva, olha, no dia que você comer, os seus olhos vão ser abertos, você vai ser como Deus e conhecer o bem e o mal. Não há mentira nisso daí. No sentido, quando ele diz ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, alguém poderia até dizer, olha, você vai se tornar Deus também. Talvez o diabo não tenha falado isso e Eva talvez não tenha entendido isso. Mas no sentido de ter o conhecimento do bem e do mal, no sentido de saber o que é bom, saber o que é o bem e saber o que é o mal. A gente teria que gastar muito mais tempo para entrar em questões teológicas sobre isso, mas, enfim, isso fica para outro dia. Mas no fato é que essas palavras não foram mentirosas, não. No entanto, a intenção dele, ao dizer palavras verdadeiras, foi de produzir uma mentira. E essa mentira, a Eva caiu nela, Adão também caiu, e hoje estamos todos caídos por causa dessas palavras que foram ditas de verdadeiras, mas a intenção delas foi produzir a falsidade, a mentira, que não é ser como Deus no sentido de ter a vida que Deus pode realmente dar para nós, mas a vida enlameada que nós vivemos hoje e viverão aqueles em situação muito pior que não forem regenerados, que não forem nascidos de novo pelo Espírito. Os líderes dos judeus, meus irmãos, eles foram hábeis em fazer esse tipo de coisa. Por isso que Jesus Cristo falou para eles que eles eram filhos de Satanás. No capítulo 8, Jesus diz literalmente isso, que eles eram filhos do diabo. E depois, mais tarde, Jesus vai dizer que o diabo é o pai da mentira, o pai da falsa verdade, aí nesse sentido. Êxodo 20, de 8 a 11, diz assim: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse foi o mandamento, é o 4º do decálogo, e Jesus Cristo nunca, jamais aboliu mandamento. Dos 10 mandamentos, ele nunca aboliu nenhum. A ideia da nossa hoje guarda do domingo ao invés do sábado é uma questão de tradição, mas Jesus não chegou lá e falou, olha, a partir de hoje vamos riscar o 4º e o resto continua. Isso não está lá nas Escrituras.
Eu não quero especificamente falar sobre as características ou os detalhes do sábado, mas porque aqui tem a ver com essa falsa notícia que os fariseus fizeram. Eles ensinaram, aqueles fariseus todos, eles ensinaram e eles diziam que não se podia curar uma pessoa num dia de sábado. E, na verdade, eu agora talvez não sei precisar a você se os 613 mandamentos e prescrições que os judeus foram acrescentando à lei ao longo do tempo são só relacionados ao sábado ou se a toda a lei, mas o fato é que há essa informação de que eles acrescentaram uma série de coisas em relação às ordens, aos mandamentos que Deus tinha dado. E me parece que um dos que eles mais adicionaram regras e mandamentos foi relacionado ao sábado. Ou seja, eles pegaram uma notícia verdadeira, uma informação verdadeira, e ao ensinar a verdade, eles foram produzindo falsidades. No nosso caso aqui, a gente poderia chamar de legalismo acerca de tantas coisas que eles foram acrescentando. Então, eles diziam lá que não podia curar, não podia carregar a maca, né? Lembra que eu falei logo na primeira pregação do capítulo 9, né? O fazer massa, qualquer tipo de massa. Então, não podia fazer pão, porque pão você está misturando massa. Você não podia fazer de repente a criança queria fazer o trabalho da escola, não podia fazer massinha, que aí é misturar massa, aí não pode. Estourou o cano lá da cozinha, você vai consertar com Durepox. Não pode, tem que deixar a água vazar e inundar a cozinha, porque misturar o Durepox é fazer massa. Você vê, o negócio chega a um absurdo assim. E eles disseram o seguinte, olha, você não pode andar a distância X. Por isso que você vai ver nas escrituras, de repente, para medir a distância de um lugar para o outro, algumas vezes, se você se lembrar, você já leu. Você já leu e talvez se lembre. Eles andaram a distância de um sábado. Essa distância, essa medida, né, distância de um sábado, era uma quantidade X de metros que uma pessoa estava autorizada a andar e não cometer o pecado de trabalho. Então, se você desse um passo além, eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei qual é essa distância. A distância de um sábado, a distância que alguém poderia caminhar num dia de sábado fosse 1 quilômetro. Então você tinha que andar com um negocinho de marcar a quilometragem ali. Aí você andando, vamos supor que 1 quilômetro termina aqui, ó. Então chegou aqui, parou, não pode mais nada, porque se você fizer isso aqui, um passo, aí você trabalhou e pecou. E a lei dizia, quem violasse o sábado era morto. Então veja como isso produziu na cabeça das pessoas um temor absurdo. Olha o temor dos pais daquele homem, que eles poderiam ter sido acusados de incitar o trabalho de sábado e não só ser expulso da sinagoga, como serem apedrejados, porque quem violasse o sábado estava passivo de ser morto. Só que eles, onde que estava na lei que tinha aqui a quantidade X de metro? Isso não estava lá. Bom, mas antes eles inventaram, e aí veja, meus irmãos, como que as falsas notícias, né, aquelas notícias cuja a frase, as palavras são verdadeiras, são verificáveis, são cientificamente verificáveis, só que o intuito dela é produzir opressão, produzir escravidão, produzir legalismo. Por isso as lideranças e as autoridades falam palavras verdadeiras, mas a intenção delas é o contrário. O que eles fizeram? Eu imagino, e aí eu estou falando eu imagino porque a característica do produtor de falsa verdade é a hipocrisia. Ele ata fardo pesado para ele, mas ele não
aliás, ele ata fardo pesado para o outro, mas ele mesmo não carrega. E aqui eu não vou resistir, eu estou tentando me resistir aqui, mas não vou resistir. E aí até posso dizer, não sei se é outra falsa notícia, porque o que tem de mentira na internet hoje, mas eu vi uma matéria num jornal, né, de que o governador do estado do Espírito Santo proibiu os hospitais, a saúde do estado que ele comanda, de dar um remédio que estão dizendo aí que funciona para amenizar o problema do Covid. Ele proibiu, não, isso aí não, porque não tem cientificamente comprovado e nós não vamos fazer isso. Isso seria automedicação. Correto. Eu também não eu aqui não recomendo ninguém, caso aconteça com você, eu não recomendo você fazer nada diferente do que o médico recomendar você fazer. Quem sou eu? Acontece que, segundo a matéria do jornal, a mulher dele, a esposa dele, pegou o Covid-19. E qual remédio que ela tomou? Esse mesmo aí. Pois então, você veja como muitas vezes né, o hipócrita, o produtor de falsa notícia, como que ele age. E o que esses judeus fizeram? Então eles disseram o seguinte, olha, vamos dizer que seja 1 quilômetro a distância que alguém poderia andar no sábado. Aí o fariseu, ele um dia, puxa, acabou a farinha, acabou o pão, eu preciso comprar pão, não dá para fazer massa, eu teria que comprar o pão pronto. Aí ele chegou, deu 1 quilômetro aqui, puxa, mas a padaria é ali, e agora? Aí ele falou o seguinte, ó, é o seguinte, não pode caminhar mais do que 1 quilômetro, mas enquanto você estiver ligado ao lugar de origem, aí você pode andar, mesmo que essa distância seja de mais de 1 quilômetro. E como que você fica ligado ao ponto de origem? Por isso, hoje em dia não é mais assim, mas eu vi dizer, parece que um filme que tem aí falando sobre legalismo judaico dos dias atuais, que tem uns arames nas calçadas dos bairros deles, né? Mas naquela época lá dos dias de Jesus, o cara andava com um prego e um barbante no bolso. Aí ele precisava, né? Foi o artimanha que ele andar 2 quilômetros, ele chegava 1 quilômetro, deu aqui. Ele colocava o prego no chão, amarrava o arame ali, o barbante, e aí ele ia desenrolando o barbante. Aí chegava lá na padaria, comprava o pão, ele vinha enrolando o barbante de novo, chegou aqui, tirava o prego do chão, colocava no bolso e continuava andando. Hoje parece piada isso para nós, mas foi isso que eles fizeram. Eles foram arrumando tantas coisas em cima da lei que as mais importantes, elas foram ficando para trás. Por exemplo, curar não podia. O cara fazer um negócio desse de pregar o prego no chão, amar um barbante, uma coisa até ridícula, né? Risível, isso não tinha problema. Mas a cura, né? Um socorro, isso não podia. Olha como que os falsos noticiadores são hipócritas e demagogos. E meus irmãos, eles eram capazes de matar para não perder a sua arrogância, né? Satanás, meus irmãos, a falsa notícia, né? A falsa verdade, ela cauteriza a mente. A palavra de Deus nos fala disso, que Satanás, ele tem cauterizado a mente das pessoas. Isso porque Satanás também sabe, todo mundo sabe, né? As nossas avós diziam, a mentira tem perna curta. Mais hora, menos hora, a falsa notícia acaba sendo revelada. Satanás pariu a falsa verdade. A notícia, a mentira pura, a mentira genuína, ou aquela meia-verdade, a gente acaba descobrindo logo. Mas aquela isso que a gente chama, que eu estou chamando aí de falsa verdade, essa daí é muito difícil, muito difícil. Por isso que Satanás é o pai
pai da mentira. A mente cauterizada pela verdade, a mente cauterizada pela falsa verdade, ela vê, mas não enxerga. Ela escuta, mas não ouve. As pessoas veem a verdade, a mente que foi cauterizada pela falsa verdade, quando ela vê a verdade verdadeira, quando ela ouve a verdade verdadeira, quando ela lê nas Escrituras a verdade verdadeira, ainda assim ela se nega. Veja, meus irmãos, quando a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura, semelhança de qualquer coisa, seja no céu, na terra, debaixo da terra, na lua, em Marte, você não vai usar essas coisas para adoração. E não é que tem gente que lê isso, acaba de ler e se curva diante de uma imagem ali e beija a imagem, faz tudo aquilo que a imagem, tudo aquilo que a gente, tudo aquilo que é um gesto de adoração. A pessoa vê, ela ouve, ela lê, mas a mente está cauterizada. E no coração dela, no entendimento dela, ela não entende que aquilo não é errado. E isso é verdadeiro. Às vezes a gente dá um nó na nossa cabeça, tem uma dificuldade, que fala, poxa, eu não estou conseguindo, como que a pessoa não consegue entender algo que está tão claro? Ela deve estar, muitas vezes aquele que foi convencido pela falsa verdade, ele é sincero porque ele está convencido disso, a mente está cauterizada. Quando chega nesse ponto, meus irmãos, somente uma ação sobrenatural do Espírito Santo, uma regeneração da mente, é capaz de desfazer esse negócio todo. A pessoa que tem a mente cauterizada, a mente fica tão petrificada pela mentira apresentada, ou seja, por aquela falsa verdade, como eu estou falando para você, a pessoa fica tão convencida, a mente fica tão cauterizada, tão empedrecida por causa disso, né? E o que acontece muitas vezes é uma ação que na psicologia eles chamam de negação. Na psicologia, né, a negação é um mecanismo de defesa. Então, por exemplo, às vezes tem uma senhora, ela viveu muitos anos com seu marido e tudo, aquele casal maravilhoso, então o marido morre num acidente, e aí a mulher, ela continua preparando, ela passa a roupa do marido, ela vai fazer a comida, ela põe o prato em cima da mesa, ela põe o talher, mesmo ela está ali sozinha. Ou seja, esse mecanismo de defesa, muitas vezes as pessoas têm esse problema, é que ela não quer aceitar a verdade verdadeira. E assim, esse processo de negação, quando aquela pessoa que está com a sua mente cauterizada pela falsa verdade, ela se nega a acreditar. E muitas vezes, a ação dela, ela acha que está fazendo o que é o correto. Ela acha que está fazendo o que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Haja vista, muitas vezes, quando algumas pessoas defendem um bandido. Tem aquele assassino, aquele ladrão que foi condenado, que foi filmado, que foi fotografado, que todos os comparsas dele falam, não, a gente estava junto, a gente fez isso, nós fizemos isso, mas aquele que está convencido de que o outro é inocente que o bandido é inocente por causa de falsas notícias, ele nega aquilo com todas as forças. E essa negação, para ele, ela é sincera. A pessoa precisa de uma ação do Espírito Santo para descauterizar aquela mente, quebrar aquela petrificação da consciência para receber a verdade. E aí só um ato regenerador do Espírito Santo. As pessoas, aqueles homens lá, eles mataram Jesus, porque a mente deles estava petrificada por as falsas notícias, por o falso ensino. Que aqueles judeus ali dos dias de Jesus, não foram eles que inventaram, isso veio lá de trás.
Foi passando de um para outro. Então, quando chega nesses judeus que estavam ali condenando Jesus, eles estavam com a mente cauterizada por causa das falsas notícias. O que eu quero fazer aqui, meus irmãos, a aplicação para a nossa vida aqui, para os nossos dias de hoje, a gente hoje está vivendo um tempo, aliás, eu diria, hoje nós não estamos vivendo um tempo de crescente falsas notícias. Hoje não tem mais do que tinha antigamente. Desde o Éden, falsa notícia, ela corre solta. Talvez o que acontece é que a gente está tendo, por causa da tecnologia, uma massificação de que falsa notícia existe. E não adianta, e aqui eu não quero realmente mergulhar na questão política, até poderia fazer isso, porque a gente sabe que está uma guerra, inclusive, nos tribunais de última instância do nosso país para tentar resolver isso aí, e não vai resolver. Você pode ter certeza que não vai resolver, porque a mentira, ela é uma filha, digamos assim, de Satanás. Se o mundo jaz no maligno, as pessoas não vão deixar de mentir, ainda que se faça uma lei que fala vai ser queimado vivo se contar uma mentira. As pessoas vão continuar produzindo as suas muitas mentiras. Mas na aplicação para a nossa vida espiritual, para a nossa vivência enquanto igreja, meus irmãos, nunca houve um aumento de mentiras só porque estamos nos últimos tempos. Elas sempre estiveram aí, como eu disse, desde o Éden, a gente vê isso daí. Talvez, eu arrisco a dizer aqui, que a única coisa que Satanás sabe fazer é mentir. Só isso. Ele não sabe cantar, ele não sabe tocar instrumento musical, como foi essa fama que ele teve durante muito tempo. Ele não faz o meu carro quebrar, ele não faz eu quebrar a perna, ele não me faz ir assistir pornografia na televisão, ele não faz nada disso, eu já falei, isso eu sei fazer sozinho, eu ser humano sei fazer sozinho, sem a ajuda dele, e talvez faria muito melhor do que se ele tentasse me ajudar a fazer alguma coisa. Mas o que ele faz é distorcer a palavra de Deus, é inventar a mentira, é mudar a palavra de Deus de uma forma que a gente fique como aquelas pessoas perdendo tempo para saber onde que eu tenho que pôr o prego no chão